Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler é um texto histórico. O livro dos reis, ele é de fato um livro histórico. O primeiro livro dos reis e o segundo conta todas as histórias do período monárquico de Israel. E Deus permitia em algumas ocasiões que os inimigos se levantassem com o seu exército e guerreassem contra Israel e vencesse Israel. Por que, pregador? Por causa da transgressão de Israel, por causa dos pecados do povo de Deus. Deus então permitia uma nação se levantar, o povo então se voltava para Deus, adorava, e Deus dava vitória de forma sobrenatural para Israel. Mas toda vez que Israel transgredia, Deus permitia Israel ser derrotado. É tanto que quando Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, estava no auge de sua história, é porque Deus o exaltou, Deus o levantou, Nabucodonosor, e permitiu que ele vencesse até mesmo Israel. Na verdade, toda nação que vence Israel, ela está no topo. Você pode ver que nem os mísseis mais inteligentes de toda a força mundial conseguem vencer o Estado de Israel. Os mísseis que são lançados de qualquer lugar do mundo, Israel até hoje, eles têm uma tecnologia, talvez você nunca viu, veja no YouTube. Israel consegue desarmar os mísseis no ar. Não é qualquer pessoa, não é qualquer nação que consegue vencer Israel. A Palestina vem guerreando com Israel desde a antiguidade, mas nunca conseguiu. Só vence Israel quem Deus deixa. E Deus naquela época permitia Nabucodonosor, Deus permitia o rei da Síria vencer. E nesta ocasião, Deus permitiu com que Naamã, comandante, ou seja, general do exército do rei da Síria, guerreasse contra Israel. E nenhuma dessas guerras, como a Síria estava no auge, eles venceram todas as guerras de sua época, Naamã traz preso algumas pessoas. Era de costume, quando o povo guerreava, invadia uma nação, eles saqueavam os despojos e pegavam pessoas para serem seus escravos, suas escravas. E nessa ocasião, as tropas saíram e trouxeram preso uma menina de Israel. E essa menina virou escrava na casa de Naamã. E quando você passa a conviver com uma pessoa, você passa a enxergar aquilo que você ainda não enxergava. Ver uma pessoa nos cultos, na igreja, é uma coisa. Conviver dentro da casa dela é outra. Você pode olhar para um pregador que prega uma mensagem, às vezes com muita eloquência, sobre santidade, e pensar: meu Deus, que pregador santo, esse homem não peca. Mas se você passar 3 dias com ele dia e noite, você vai ver que ele é tão falho quanto você, porque ninguém é perfeito. Procuramos melhorar na presença de Deus a cada dia. E essa menina vai conviver na casa de Naamã. Agora ela vai ver algo que o povo talvez não via. O que, pregador? Naamã era o chefe, o general do exército do rei da Síria. Ele tinha toda uma armadura, ele tinha todas as suas, como nós possamos dizer, patentes penduradas em seu peito, em sua farda de general. Só que por detrás da farda existia um problema que só vai enxergar quem está mais próximo. E essa menina que vai parar na casa de Naamã como escrava, ela observa e percebe que há um problema entre a esposa de Naamã e Naamã. Problema este que era causado por uma enfermidade que nós conhecemos hoje como hanseníase, que é a lepra. A lepra, ela é capaz de devorar a região onde ela está instalada. Uma vez eu vi uma reportagem sobre lepra, uma mulher, e a lepra já tinha comido a orelha dela todinha. A lepra, ela se instala de 2 formas: ou fica bem vermelho e a carne fica no sangue,
ou fica bem branco, como uma nuvem, como a lã branca, como a neve, a lepra se torna. E Naamã era varão valoroso, general que venceu todas as guerras para a sua nação. Porém, ele era leproso. Mas a Bíblia, quando vai falar de Naamã, ela começa narrando: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E a Bíblia faz outro elogio: era este varão valoroso, vírgula, porém leproso. Entenda, a Bíblia faz questão de destacar diversas qualidades e um defeito. Isso que eu amo em Deus, porque os homens têm a autocapacidade de nos julgar pelos nossos defeitos. Os homens têm a autocapacidade de olhar para você e ver um defeito e julgar a sua vida, a sua história, por um simples defeito seu. Você sabia que existem pessoas que não gostam de você e nunca sequer se dirigiram uma palavra com você, nunca tiveram a oportunidade de sentar com você? Eles não gostam de você por algo que alguém disse, alguém falou de um defeito seu. Mas eu tenho convicção que um defeito, aleluias, ele não é maior do que as qualidades do ser humano. Ou coisa boa é se os cristãos, pelo menos, todas as vezes que sentasse para falar de alguém, em vez de falar fulano come demais, fulano tá gordo, fulano tá magro, a roupa de fulano era feio, o cabelo de ciclano é horrível, ele sentasse e começasse a falar: fulano prega bem, fulano ora muito, fulano ajuda as pessoas, fulano é uma boa pessoa, fulano, aleluia. Ou característica boa seria se os homens falassem, aleluia, das pessoas bem. Um exemplo, eu já me deparei com algumas situações que até engraçado seria se não fosse cômico, mas a gente até brinca. Os homens são um pouco diferentes das mulheres. Você vê que os homens olham para os amigos e começam a dizer: seu horroroso, seu feio, isso e aquilo. E quando o amigo vai embora, vira as costas, ele olha para o amigo e fala: rapaz, esse cara é gente boa, né? Esse cara é legal. As mulheres são meio diferentes, elas olham, algumas, não é todas, olham e falam: oi amiga, linda, maravilhosa. Quando vira as costas, mas é feia, você viu como engordou, isso e aquilo. Infelizmente é a realidade dos seres humanos, mas nós temos que aprender com Deus e a sua palavra. Se vamos falar de alguém, deixe os defeitos de lado ou para depois, vamos pôr em primeiro lugar as qualidades. Eu posso ter meus defeitos, mas tenho minhas qualidades. Um casamento, um exemplo, um casamento só vai durar até o fim se a pessoa conseguir entender que o seu cônjuge tem mais qualidades do que defeitos. Você pode ver, a pessoa faz 1001 coisa maravilhosa, mas se ela fizer uma errada, seu cônjuge só joga o erro da pessoa no rosto dela. Isso não pode acontecer. Vamos falar das qualidades das pessoas, mas eu não quero falar disso. A Bíblia Sagrada diz que essa menina vai parar nessa casa como escrava, e ela tem uma oportunidade. Ela conheceu um profeta de Deus, ela conheceu alguém usado por Deus. Ela vai parar lá como escrava. Provavelmente os pais dessa menina foram mortos na guerra. Era para ela morrer de ódio de Naamã, porque o exército dele mataram os pais dela e agora estão fazendo dela uma escrava. Mas ela não deixa isso influenciar naquilo que ela é. Ela é uma menina de Deus, ela é uma missionária, ela é alguém que quer ganhar almas. Então ela não vai perder a oportunidade. Mas ela foi escravizada por eles e ainda vai falar de Deus para eles? Vai, porque assim é a natureza de um verdadeiro missionário. Está falando mal de mim,
mas na primeira oportunidade que tiver, eu ofereço Jesus para ele, eu ofereço Deus para ele, eu ofereço milagre para ele, aleluias, porque a graça, o Espírito Santo está em nós. O que acontece? Ela observa que não anda nada bem, o homem no mundo, o homem lá fora, diante de seu exército, ele era o maior, ele era o chefão, ele era o general, mas com a sua esposa, ele era um leproso. Pense, a lepra, ela apodrece a carne, então fica um mau cheiro terrível. A sua esposa, o seu esposo, quando você está com mau hálito, ele e ela não quer chegar perto de você. Agora imagine alguém leproso, com feridas. Pense a dificuldade que aquele casal estava enfrentando. E a menina percebe a tristeza de sua senhora, e ela diz: minha senhora, deixa eu lhe dizer algo. Se o meu Senhor fosse lá no profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. A palavra que aquela menina soltou entrou no coração da mulher. Quando o marido chegou, ela disse: ó, assim e assim disse a menina que é lá de Israel. Aí o general foi até o rei e disse: assim e assim falou a menina que é de Israel. O rei escreveu uma carta para o outro rei, falando o que falou a menina que era da terra de Israel. A menina não é conhecida por seu nome, a Bíblia não cita o nome dela, a Bíblia não diz quem é ela, a Bíblia só diz que ela é uma escrava na casa de Naamã, só isso. Mas a palavra que ela libera, aleluias, vai ao coração da senhora, vai ao coração do general, vai ao coração do rei e vai ao coração do outro rei. A primeira verdade que eu quero dizer aqui é que Deus não está preocupado que o meu nome vá sobre as nações. Se ele fizer isso, amém. Se não fizer, amém também. A preocupação de Deus não é essa. Deus não está preocupado em exaltar nome de ser humano nenhum sobre a face da terra. O que Deus está de fato preocupado é que a palavra que ele coloque na boca do servo, da serva dele, vá atravessando reinos, exércitos e nações. Talvez Deus não vai soprar o teu nome, mas o louvor que ele vai te dar vai salvar vidas em reinos, em nações. Talvez Deus não vai soprar o teu nome, mas o teu testemunho vai ultrapassar nações. Talvez Deus não vai soprar o teu nome, mas a palavra que ele te der vai atravessar nações. Aleluia, louvado seja Deus. Deus não está preocupado em levantar alguém para fazer desse um artista gospel. Deus não tem negócio com artista gospel. Deus tem negócio com ministérios. Aleluias. E Deus nessa noite, ele vai levantar ministérios que talvez não terão seu nome conhecido, mas terão uma mensagem direta do céu para salvar quem está perdido. E Naamã vai. Quando ele chega lá, olha só a estratégia de Naamã. Ele pega prata, ele pega ouro, ele pega vestes de luxo, roupa de grife, se fosse nos dias de hoje, e leva, pensando ele: vou dar um presente para o profeta, muita grana, tem prato suficiente aqui, tem ouro suficiente aqui, com esse tanto de roupa de luxo, ele não vai resistir. Mas profeta que é profeta não se vende, profeta
que é profeta não se troca. Profeta que é profeta não faz barganha. Profeta que é profeta faz a vontade de Deus. Homem de Deus de verdade não é comprado. Homem de Deus de verdade, esses dias, aleluia, com todo respeito, eu vou, se Deus permitir, colocar isso aqui na internet. Não me ligue perguntando quanto é que eu cobro para mim orar por você. Eu não sou mercenário, eu sou pregador do evangelho, eu sou profeta de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Tem gente achando que pode comprar o ministério de alguém. Ministério que é formado por Deus de verdade, ele não é comprado. Profeta que é profeta come pão e água de amargura, como comeu Micaías, mas ele não se dobra, ele não se vende. Profeta que é profeta é sustentado por corvos em uma caverna, mas ele não se vende, ele não se troca. Alguns profetas, centenas deles, sentavam à mesa de Jezabel, aleluias, mas Elias e Micaías não se assentaram, não aceitaram a proposta. E eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai levantar uma geração de ministérios que não se vende, que não se troca, que não se corrompe, mas que vão honrar o santo ministério dado por Deus. Eu já estou encerrando. O que acontece? Quando ele chega, Deus queria honrar a palavra da menina. Eliseu sabia que ele estava querendo comprá-lo. Então Eliseu decide não atendê-lo. Quando Naamã chega, o moço de Eliseu vai dar a notícia. O general do exército da Síria, Naamã, está aí. Ele veio aí para tu restaurar ele da lepra. Aí Eliseu olhou, sabendo a intenção, sabendo o orgulho, porque Deus já tinha revelado o orgulho do coração de Naamã. Era leproso, mas era orgulhoso. Tinha lepra, mas tinha um orgulho que era pior do que a lepra. Então Eliseu vai se deixar ser usado por Deus para curar primeiro o orgulho dele, depois a lepra. Aleluias. Aí o que ele faz? Eu não vou conversar com ele não. Fala para ele que se ele quiser ser restaurado da lepra, diga a ele que eu mandei ele ir tomar banho no Jordão. Fala para ele mergulhar no Jordão 7 vezes e ele será restaurado de sua lepra. Eu imagino o moço chegando. Naamã, ele mandou tu ir tomar banho. Como assim? No Jordão, 7 mergulhos tu vai dar no Jordão e a lepra vai desaparecer. Aí ele revela orgulho na hora. Como assim? Não são os rios de Damasco, Abana e Farpar melhor do que qualquer águas de Israel? Como é que ele me manda mergulhar no Jordão? Ele ainda quer escolher o milagre. Eu pensei que o profeta ia sair, ia levantar a mão para o céu, colocar a mão sobre o leproso e o leproso ser curado, e ele me manda mergulhar no Jordão. Sabe, tem gente que ele pede algo para Deus, mas ele quer ordenar a Deus como seja o algo. Eu não estou dizendo aqui que você não pode detalhar algo para Deus, pedir algo em detalhe. Eu já vi gente fazer orações do tipo: Deus, me dá uma casa, Deus, que seja assim, 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 assim. E Deus dá do jeito que a pessoa pediu. Eu já vi pessoas orar: Deus, me dá um marido assim, 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 uma esposa assim, assim, assim. E Deus dá do jeito que a pessoa pediu. Agora tem ocasiões que a pessoa está igual Naamã. Ela pede para Deus: Deus, me dá, mas tem que ser assim. Deus não recebe ordens de ninguém. Deus, ele faz, aleluia, não por causa de mim, ele faz para que o nome dele seja glorificado. Aí ele fica nervosinho,
quer escolher um milagre. Aí os amigos dele, ainda bem que ele tinha uns amigos humildes. Os amigos olharam e disseram: Naamã, se ele te pedisse uma coisa mais simples ou mais difícil, tu não faria? O que custa tu mergulhar no Jordão? Vai lá, homem. Aí ele vai. E se existe uma coisa, quem serviu o exército aqui? Levante a mão. Teve alguém que serviu o exército? Todo mundo dispensado. Eita glória. Só que se estourar uma guerra mundial, teremos dificuldade. Sabia? Mas olha, se existe uma coisa que o militar se orgulha, é da sua patente. Você conhece um militar? Ele é vibrador. Ele é meio até alucinado. Não é? Um militar, todo militar que eu conheço, ele é meio alucinado, ele é meio agitado, ele gosta de dar ordens, isso e aquilo. E o que acontece? Eu estive certa feita no Rio de Janeiro e eu me hospedei na casa de um militar. Na época, este era 3º sargento. E eu olhei para ele, assim, eu não entendo muito de patente, depois que eu estudei um pouquinho sobre isso. Eu olhei para ele e falei: ô cabo fulano de tal, e tal, tal, tal. Ele olhou para mim assim e disse: irmão Gabriel, você está me rebaixando? Eu falei: como assim? Eu não sou cabo, eu sou 3º sargento, eu lutei muito para chegar aqui. Eu falei: calma, eu não entendo dessas coisas. Aí eu aprendi uma coisa: se tem uma coisa que o militar se orgulha, é de sua patente. Agora, Naamã tem a patente mais alta de um exército. Ele é um general. Eu imagino que ele vai para a beira do Jordão, os amigos ficam olhando e ele mergulha. Quando ele dá o primeiro mergulho, que ele sobe, olha, pergunta para os amigos: e aí, mudou alguma coisa? Opa, a lepra ainda está aqui. Tem alguma coisa diferente? Os amigos olhou assim: não. Pai, mas como é que ele manda eu mergulhar? Peraí, tem sim. Olha aqui. Que foi? Eu não estou vendo nada. A sua patente, ela baixou. Imagina, como assim? Tu não é mais general. A sua patente baixou de general para tenente. Aleluia. No primeiro mergulho, a patente baixa de general para tenente. No segundo mergulho, a patente baixa de tenente para 1º sargento. No terceiro mergulho, a patente baixa de 1º sargento para 2º sargento. No quarto mergulho, a patente baixa de 2º sargento para 3º sargento. No quinto mergulho, a patente baixa de 3º sargento para cabo. No sexto mergulho, a patente baixa, aleluia, de cabo para soldado. No sétimo mergulho, a patente baixa geral. Ele não é mais nada. Eu imagino os amigos dele olhando e disse: eita, agora eu não sei, tu vai ficar desapontado com o que a gente está vendo. Ele disse: o que é que vocês estão vendo? A gente está vendo que tu não é mais nada. Ele é mesmo, eu não sou mais nada. Mas porém tem uma grande coisa aí: a lepra desapareceu. Entenda uma coisa: Deus vai fazer por você aquilo que você precisa quando você entender que você não é nada e Ele é tudo. Você não pode, mas Ele pode. Você não faz, mas Ele faz. Você não é, mas Ele é. Você não age, mas Ele age. E nesta noite não somos, mas Ele é e vai operar milagres. Aí ele vai até Eliseu. Deus tratou o orgulho, Deus tratou a lepra, e Deus tratou agora da salvação dele. Ele chega até Eliseu e diz: olha, Eliseu, eu quero te dizer algo, eu quero te dar uns presentes que eu trouxe aqui. Eliseu disse: não, seja contigo seus presentes. Ele fala: Eliseu, eu quero te declarar algo aqui. Me perdoa por todas as vezes que eu adorei a outro Deus, que não seja o Deus Todo-Poderoso, Jeová. E me perdoa também
Todas as vezes que eu entrar no templo de Rimon, e ser obrigado a me prostrar, porque eu estarei do lado do meu Senhor. E é de ritual eu fazer isso. Toda vez que ele entra no templo de Rimon, eu entro do lado dele e me prostro com ele. Eu vou me ajoelhar ali, mas oferecer sacrifício para outro Deus, Eliseu, nunca mais, Eliseu. Adorar outro Deus, Eliseu, nunca mais. Só o Deus de Israel. Aleluia. Ou seja, aleluia, a palavra que aquela mocinha liberou, aleluia, ela fez com que o orgulho dele caísse por terra, com que a lepra desaparecesse, com que a alegria voltasse para dentro daquela família, e o melhor de tudo, com que a alegria da salvação adentrasse por as portas daquela casa. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética que Deus vai te dar uma palavra que toda a tua família, os teus amigos, por onde você passar, alguém grande, alguém pequeno, general, rei, mendigo, não importa, o que importa é que essa palavra venha carregada de salvação para essa alma perdida. Quem acredita, levante a mão da glória. Se coloca de pé em nome de Jesus. Mergulha, mergulha. Eu não sei qual é o porém da sua vida. O de Naamã era lepra, porém leproso. Era varão valoroso, porém leproso. Alguém aqui talvez me ouve, é varão valoroso, varoa valorosa, porém tem uma enfermidade, porém, aleluia, está passando por uma dificuldade, porém está endividado, porém está precisando de salvação dos parentes, porém está precisando de uma libertação, porém está precisando de alguma coisa. Eu não sei qual é o teu porém, mas uma coisa eu sei: as águas do rio de Deus estão passando por aqui, e Ele vai resolver o seu porém hoje. Aleluia, aleluia. Ele vai resolver o seu porém hoje. Ele vai trabalhar no seu porém hoje, e o nome dele será glorificado.